Bom, então vamos seguindo aqui falando do CNC Simulator, né, que segue o padrão Fanuc Sistema A. Vamos falar então do código G90, uma tradução literal, né, do manual lá do simulador. Ciclo de curva principal do diâmetro interno e externo. Basicamente, o que significa isso? Significa que esse comando G90 nesse padrão de código G, ele simplesmente facilita, ou ele cria um ciclo de interpolação linear. Basicamente, para não se criar um código enorme lá, fazendo G0 para retornar uma posição, G1 para fazer a interpolação, né, para fazer efetivamente o corte e retornar, basicamente com esse comando a gente consegue então gerar esse ciclo, né, de usinagem para fazer peças com informações perpendiculares à ferramenta ou até mesmo cônicas, tá? Então esse é o G90. A estrutura dele se dá nesse simulador, se dá dessa forma aqui. Definir o valor X ou U, lembrando que no padrão ou no simulador, no caso eu não defino, né, se eu vou utilizar as coordenadas absolutas ou incrementais. Se eu defino um valor de X, automaticamente eu estou me referindo a coordenadas absolutas, ou de U, coordenadas incrementais. O valor de I, de X ou de Z. Então X, eu informo o valor final então do posicionamento em X, e a mesma coisa o valor de Z, seria o valor final da passada. Se eu for trabalhar com peças cônicas, a diferença do raio desse valor final com o valor inicial. Por exemplo, se eu colocar um valor de X igual a 40, por exemplo, que seria o valor final, né, de onde que eu vou concluir a minha usinagem. E aqui eu coloco um R de menos 5, significa que o início da minha usinagem terá um raio de menos 5, ou seja, um diâmetro menor em 10 em relação a X. Mas depois no exemplo acho que é mais fácil de entender essa questão. Então essa é a questão do raio, e o valor de F então seria a velocidade de corte. Então, relativamente simples, aqui na apostila ele exemplifica, né, faz um exemplo aqui dessa questão, onde esse ponto aqui seria o meu x0, ou seja, meu ponto que eu vou definir antes de começar a minha usinagem, antes de começar a usar o G90. Então, a partir do momento que eu coloco o meu G90 e defino o meu x igual a 90, o que eu estou definindo? Eu estou definindo o valor final dessa passada aqui, né, que é a primeira. O valor final, que seria esse ponto. Ou seja, então esse ponto aqui seria essa informação que eu defino em relação a X e a Z. Então é esse ponto aqui que seria o valor da usinagem. Então como que funciona esse ciclo? Então eu estou nesse ponto e defino esse valor final. O que vai acontecer? A minha ferramenta vai descer em G0, né, ou seja, uma máxima velocidade, e vai fazer uma interpolação linear. E basicamente aqui então o que ele vai fazer? Ele vai usinar a minha peça até, ou seja, uma interpolação linear, né, até o ponto definido no código. Chegando nesse ponto, ele retorna em relação ao eixo X ao ponto 0, né, usinando também, e volta rapidamente ao ponto antes do código. Então, basicamente, o ciclo G90 faz isso. Ele sai do ponto anterior e faz a usinagem até o ponto determinado em X e Z. Feito isso, ele retorna ao ponto inicial. Se eu quiser prosseguir aqui no caso com essa usinagem, eu faço o quê? Eu simplesmente defino os próximos valores finais de X e Z.
Maravilha? E ele vai fazer basicamente isso. Então, a partir do momento que eu defino outro valor aqui, por exemplo, 80 e 55, ele vai descer, vai até o ponto determinado em relação a z e x, retorna usinando até o ponto x de referência, no caso do ponto antes de eu utilizar o Z90, e retorna ao ponto inicial. Então é basicamente assim que funciona, e vamos se utilizar de um exemplo aqui então no software para exemplificar essa aplicação. Então, com essas informações, vamos montar um programa simples aqui para se utilizar então dessa função Z90 para entendê-la, né? Vamos colocar uma peça, vou colocar um diâmetro de 60, vamos escolher uma ferramenta e vamos então à nossa programação. Como de praxe, né? Vamos seguir o mesmo padrão. Então vamos aproximar a ferramenta a peça. Então vamos tirar 5 milímetros por passada. Então, se ela tem 60, vamos até os 55. E Z1, ou seja, muito próximo à peça. Agora vamos então começar a trabalhar com o Z90. Vamos definir então o valor final, ou melhor, o valor final de x. Então vai ser o mesmo x 55. O meu z será 40. E o meu f, vamos colocar 0,5 milímetros por passada. E nesse momento, vamos então acionar o nosso líquido refrigerante. O que vai acontecer nesse momento? Então ele vai fazer um ciclo que vai do ponto, uma linha reta no caso, ele vai fazer movimentos retangulares, que vai partir, vai reto, né, de 55 do início ao fim, vai adentrar a peça até Z40. Vai subir até o valor que estava anteriormente, então vamos colocar aqui só para Z60, que vai ser o valor padrão, então que aqui a peça ou que a ferramenta vai subir, vai voltar, vai subir até Z60, vai retornar a Z1 e seguir então o próximo comando. Como nós vamos seguir no Z90, não é necessário estipular o valor, então o novo comando, e vamos penetrar então mais 5 milímetros na nossa peça. Depois mais 5. Maravilha. Agora eu posso, seguindo ainda trabalhando no Z90, reduzir em mais 5 aqui no caso o valor de x, porém eu posso alterar o valor de z também nessa próxima passada. Então, como estamos até 40, vamos até Z30. Próxima linha, x 35. E novamente aqui então, x 40. Opa, x40 não, né? x30. Maravilha, então agora vamos utilizar uma outra funcionalidade então desse comando, que é fazer peças cônicas. Então, eu definindo aqui, por exemplo, um valor de R menos 5, eu estou dizendo que a base do cone, ou seja,
a ponta do cone ela vai ser reduzida em 5 milímetros. E nesse contexto, então, o outro extremo vai ficar com o mesmo diâmetro, porém, a outra ponta desse cilindro então, vai ter uma redução de 5 milímetros. 5 em uma passada e 5 na passada seguinte. Feito isso, vamos desligar o nosso refrigerante. Vamos retornar a ferramenta ao ponto inicial e encerrar o programa. Então vamos simular essa programação para ver o que acontece. Então, fez os primeiros passos. Então agora aqui no G90, já cometemos um erro, que a gente na verdade não vai se afastar da ferramenta da peça, na verdade a gente vai aproximar da peça. Vamos novamente. Então tá aí, eliminando 5 milímetros por passada. Agora na próxima vai continuar eliminando 5, né, reduzindo, porém ele não vai até 40, e sim vai fazer um diâmetro menor. Porém o retorno da peça é sempre naquele primeiro ponto, no caso x60. Então aqui ele mantém a base do triângulo com o raio objeto, né, que seria os 30 milímetros de diâmetro, e a cada passada aqui então ele removeu 5, o raio no caso, né, removeu 5 milímetros de raio, ou seja, deu uma redução de 10 milímetros de raio, ou seja, 20 milímetros de diâmetro. Então, no caso, vai ser um cone com 10 milímetros de pó na ponta e os 30 milímetros, então, 10 milímetros na ponta e no outro extremo, então, os 20 milímetros. Então, aqui está a nossa peça usinada, né? Onde a parte inicial do código fez um ciclo, né? Que fez esse primeiro desbaste. Posteriormente, a gente fez mais alguns ciclos, no caso, para chegar então aqui a uma redução, no caso, do diâmetro da parte traseira da peça. E por fim, aqui então com os R5, né, a gente então teve uma redução então de 10 milímetros de raio na nossa peça.